Nós falamos aqui a respeito do líder do PMDB no Senado. Você sabe quem é, porque ele era presidente do Senado até recentemente, e nós temos chamado de o probo Renan Calheiros. Bom, o senhor Renan continua trazendo dor de cabeça para o grande amigo dele, o grande aliado dele, o grande companheiro de partido, você vai ver aí, que é o seu Michel Temer. Dá uma olhada. Em entrevista à TV Ponta Verde de Maceió, Renan mais uma vez criticou o governo Temer. Segundo o PMDBista, a atual gestão pode ser comparada à seleção brasileira de futebol quando foi treinada por Dunga. Eu acho que o que vai devolver a legitimidade perdida ao governo é acertar a mão, escalar melhor, jogar para frente, porque do jeito que está, o governo está parecendo com a seleção do Dunga. E nós não precisamos mais do Dunga, nós precisamos do Tite para levar o Brasil a um porto seguro. Na mesma entrevista, Renan afirmou que ainda não rompeu com o governo. O rompimento, ainda não. O que está ficando claro são posições diferentes no PMDB e no governo. Esta não foi a primeira vez que o ex-presidente do Senado alfinetou Temer. Há um bom tempo, Renan vem mostrando suas garras para o atual governo. Nesse domingo, por exemplo, Renan utilizou as redes sociais para atacar o presidente. A sanção presidencial da terceirização irrestrita e a insistência do governo em fazer essa reforma da Previdência que pune trabalhadores e o Nordeste significa dizer que o governo continua errático. E quem não ouve, erra sozinho. Antes, o PMDBista já tinha criticado várias medidas do governo que ele considerou feitas às pressas. Corte de investimento público, reoneração da folha, aumento de imposto, terceirização geral, tudo isso junto só vai drenar as energias de uma economia que não consegue se levantar. O governo precisa conversar antes. Diante de tantas críticas ao seu colega de partido, Michel Temer, nos cabe apenas lembrar aquele velho ditado: não há pior inimigo que um falso amigo. Dá para entender isso aí? Não dá, né? O nosso comentarista Ricardo Couto está aqui conosco. Couto, boa noite. Boa noite a todos. A quem se deve essa... Ele se tornou líder da oposição agora? É o líder da oposição. Eu já falei semana passada isso aqui, cada vez mais, né? Além de tudo isso que a gente mostrou aí agora, ele falou que o governo Temer é o governo do Cunha. Do Cunha? Ele já tinha falado isso antes. Que o do Eduardo Cunha? Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba, que é o político mais influente no atual governo, apesar de estar preso. Ele já tinha falado isso e voltou a falar hoje também, se referindo ao governo como governo Cunha. Ele, aos poucos, como você falou, o novo líder da oposição, está se aproximando mais do Lula, do ex-presidente Lula, né? Por quê? Tem uma explicação a isso. O Temer está com uma popularidade muito baixa, né? E o Lula é muito forte no Nordeste. O Renan está preocupado com a reeleição dele. Eu pensei que ele estava preocupado com o Brasil. Não, e a reeleição do filho dele, o Renan Filho, Renanzinho, em Alagoas. Então, o que está em jogo é 2018 já. Meu Deus. Couto, nós tivemos também hoje a votação lá do relatório, um pré-relatório da reforma política. Nós gostaríamos de colocar aqui para você apontar para a gente. Dá para a gente colocar aqui? Então, vamos lá. Reforma política, Couto, entre outras coisas. Deixaria de ter cargo de vice em todas as instâncias. Não é a primeira vez que isso no Brasil, já teve no passado. Tentaram fazer isso outras vezes, né? O que eu ouvi hoje é que isso aí eles estão fazendo, que é o efeito Temer, né? Eles querem evitar que tenha vice para não preocupar muito o presidente. Né? Que o Temer tinha falado que era vice decorativo e acabou dando... Agora, devia ter aproveitado aqui e cortado também os suplentes de... Suplentes de senadores. Isso não está previsto. Não está aí. Data de eleição, Couto. Um ano teria eleição só para cargo legislativo, deputado, estadual, federal e vereador. E outro para prefeito, governador e presidente. É bom assim ou não? Olha, eu não consigo entender bem isso, porque normalmente você elege o presidente e o certo seria, junto, eleger uma bancada de apoio ao presidente, que não acontece geralmente no Brasil. E aí são obrigados a fazer aqueles acertos. A baselhada. Da baselhada, né? Então, eu acho que isso não é positivo. Eu queria só lembrar que essa é mais uma reforma política feita pelos mesmos políticos que fizeram uma reforma 2 anos atrás com o Eduardo Cunha. Então, não dá para esperar muita coisa. Eles só fazem no interesse deles. Bom, vamos lá, então, mais uma questão aqui para a gente ver, além, então, dessa proposta de vice e tal. Olha lá. Bom, reeleição e duração do mandato. Mandato de 5 anos para o executivo, para o prefeito, governador e presidente. E reeleição proibida. Cai a reeleição. Isso aí eu sou totalmente a favor. Eu acho que um dos grandes problemas, inclusive de corrupção que nós temos no Brasil,
é essa questão da reeleição em todos os cargos. Eu vou mais longe, eu acho que deveria proibir a reeleição em todos os cargos, inclusive parlamentares. Como é no México. No México é assim? É assim. Sabe, aí depois de um mandato que fica fora, o sujeito pode ser candidato de novo, mas não pode ficar 40 anos no parlamento. Uma outra novidade que tem junto com isso é que a posse do presidente da República, do novo presidente a ser eleito, será no dia 10 de janeiro e não mais no dia 1º de janeiro, que era um absurdo. Tudo bem. Bom, só mais uma coisa aqui. Sistema eleitoral. Lista fechada nas eleições de 18 e 22. É óbvio, né? Veja só, com isso aqui eles vão garantir pelo menos mais 8 anos lá de mandato. Por quê? Porque estão todos queimados. Eu ia falar na uma palavra Lava Jato, aqui, mas não vou falar. E lista fechada é para esconder o nome deles. Porque quem vai montar essa lista são os caciques partidários, que são exatamente os que estão envolvidos então eles ficariam, eles fariam mais 4, 8, só em 26 é que o sistema... eles já vão estar... Quando eles não estariam mais, já estão bem de vida, tudo mais. Mas isso prova aquilo que eu falei, que eles fazem só, única e exclusivamente no interesse deles. Ok. Roberto, vamos então mais uma aí ou não? Vamos lá. Continua aqui o financiamento de campanha. Como é que fica isso aí? 70% orçamento público. A primeira previsão que foi feita é de 2 bilhões dos cofres públicos para... 2 bilhões? Vai sair do nosso bolso? Do nosso bolso, de todos nós. Mas já não tem o fundo partidário, que é um bi? Mas aí, mais isso, porque aí é financiamento público junto com a lista fechada. É tudo sai do nosso bolso aí? É tudo do nosso bolso, no mesmo pacote, né? E 30% de doações de eleitores. Heródoto, eu queria lembrar um ponto importante, que é o que não está na reforma. O Vicente Cândido, o relator, foi obrigado a tirar, porque estava pegando mal. Que é? Ele tirou a malandragem da anistia do Caixa 2. O que era isso? Ele estava colocando um negócio criminalizando o Caixa 2. Acontece que Caixa 2 já é crime há muito tempo. A ministra-presidente do Supremo, Carmen Lúcia, no julgamento do Mensalão, ela falou: Caixa 2 é crime. Ponto. Qual era a malandragem agora? Eles queriam tornar crime daqui para frente. Como não pode ter efeito retroativo... Quem sacaneou lá atrás... esquece. Mas essa turma continua. Eles tentaram. Essa turma... mais uma tentativa que não deu certo. Mas eles vão continuar tentando, eles não desistem. Coutinho, mais uma coisa que eu queria te perguntar. É o seguinte. E o TSE... Você ficou quanto tempo vendo isso de manhã? Eu assisti tudo. Tudo? Durou 1h30. O tempo de um jogo de futebol ou de um espetáculo de teatro, que, aliás, parecia o teatro do absurdo. Aqueles trajes todos, o cenário, a encenação, um teatro. Né? Eles começaram, meia hora de atraso, e 1h30 acabou. Adiaram, por quê? Os advogados, tanto da defesa da Dilma como da defesa do Michel Temer, se entenderam lá para adiar o julgamento. Por quê? Ninguém mais quer saber disso. O Temer quer terminar o mandato, a Dilma quer manter os direitos políticos. E o PSDB desistiu, que foi quem moveu a ação, porque o PSDB agora está no governo. Então, para todo mundo é melhor que não tenha nada. Melhor não ter nada. E eu acho que é o que vai acabar acontecendo, que o Lula falou agora e tem toda a razão. Isso aí não acaba antes da campanha eleitoral. E depois não precisa mais, porque aí já acabou o mandato, não serve para nada esse julgamento. E tem mais um negócio, as viagens do Gilmar Mendes. Ele vai ficar 20 dias viajando. Você não viu que eu falei na abertura? Ele a musiquinha de Paris, ele vai para Paris, pô. Não só Paris. Não. Ele vai também para os Estados Unidos e para Portugal. Mais uma vez para Portugal, que foi onde ele fez a viagem em janeiro, junto com o Temer, no avião presidencial, para os funerais do Mário Soares, e não apareceu no funeral, que teve uma labirintite. Eu fico impressionado como esse homem viaja e acaba atrasando julgamentos como agora. Uma pergunta que eu te faço: se eu ficar 20 dias sem aparecer aqui, porque eu vou viajar, viagem do meu interesse, não é uma viagem a serviço, né? Você acha que eles vão me pagar o salário? Não. E aliás, então, vai ser demitido também. Eu queria saber isso, se vai ser descontado esse período, né? Então, em resumo, só volta o julgamento em maio, que ele volta no fim de abril, aí vão ouvir testemunhas, tem mais, né, aumentar o prazo para as defesas, para as alegações finais, então só retomam lá para meados de maio. O Ricardo Couto aqui conosco. Bom, Couto, mais algum destaque da política no dia de hoje, além de tudo que você já falou aí? Uma coisa que me chamou a atenção, que houve toda essa brigaiada aí da Dilma e do Temer em torno do impeachment, né? Quer dizer, um entrou no lugar do outro, né? E agora a chapa está mais unida do que nunca, contra o TSE, né, contra o relator. E aí uma coisa que me chamou a atenção,
os dois lados são a favor do adiamento, mas eles não querem o julgamento. Um ponto em comum entre a Dilma e o Temer. Em março do ano passado, a ex-presidente Dilma tinha 10% de aprovação no Ibope, 10% de ótimo e bom. Em março de 2016. E agora, em março de 2017, o presidente Temer tem os mesmos 10% de aprovação no Ibope. Que até nisso eles estão unidos. São unidos. Então, a mesma situação. Tá ok. Bom, Coutinho. É só uma última coisinha bem rápida. Bem rápido. Uma coisa que também não se fala mais na lista do Janot, que vai Lista sendo adiado do Janot, de uma não sei já onde é que eu ouvi falar desse negócio. Cadê a lista do Janot? Lá, sumiu. Sumiu. Será que o Janot também viajou para Paris para ver a eleição lá? Não sei. Agora, se alguém souber o paradeiro da lista, por favor, avisa entre em para nós. contato aqui com o Jornal da Record News, porque realmente é uma curiosidade que eu tenho. Manda no nosso Zap Zap. E aí? Para quando? Boa, bem lembrado. Obrigado, Coutinho. Até mais. Até mais. Bom, você está acompanhando então aqui as notícias do dia, os comentários, explicações para você formar opinião a respeito de assuntos relevantes. Todos esses que foram colocados são relevantes. Temos mais aqui outros assuntos para você pensar um pouquinho, né? E formar opinião. Em 30 segundos, nós voltamos.